Abra a tua Bíblia em Ezequiel 3. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que tu abres em Ezequiel 3, a gente vai ler somente de 18 até 21 de Ezequiel. Mas eu quero recapitular algumas coisas. Ezequiel 3, do 18 ao 21. Eu quero recapitular algumas coisas. Nós viemos esse tempo todo, desde que eu estou aqui, são quase 8 pregações, se eu não me engano, uma mais, uma menos, onde nós viemos falando sobre gerar filhos. E nessa caminhada de gerar filhos, nós estamos há um tempo falando quem nós devemos ser. E é óbvio que Jesus caminhou 3 anos com os discípulos, de manhã, de tarde, de noite, dormia, acordava com eles, acordava, dormia. Depois nós vamos pegar os escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago. Então não tem como, em um período tão curto, a gente conseguir falar tudo de que Jesus Cristo ensinou. Todavia, eu quero crer que o suficiente, aquilo que é base, nós conseguimos falar esse tempo para nós entendermos quem nós devemos ser, a fim de sabermos os filhos que nós temos que gerar a partir de quem somos. Amém, amados? Isto é, a gente vem um tempo que no domingo passado nós falamos sobre que nós temos que ser a resposta de Deus para a sociedade onde estamos inseridos, para esse mundo que João vai dizer que jaz no maligno, para esse mundo que a Bíblia fala que é um mundo caído. E vem Deus e fala, que foi a última mensagem, sobre como esses príncipes e princesas que somos nós, amém? Pertencentes a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós acabamos de louvar e adorar através dos cânticos, quem nós devemos ser. Então, consciente disso, nós agora podemos entender que temos que gerar filhos nesse perfil. E o interessante é que todos foram chamados para gerarmos filhos. A passagem tão conhecida, que é a da grande comissão, ela vai dizer, indo, que é a melhor tradução, isso é, enquanto que você vive, faça discípulo de todas as nações. E aí ele vai dizer que ensinando tudo que de Jesus Cristo nós temos aprendido. E foi o que eu tentei fazer nesse tempo, tendo já em mente tudo que vocês já aprenderam na caminhada de vocês. E dentro dessa caminhada de que a gente vai ensinar tanto oralmente, mas como também através do testemunho, através da nossa própria vida. Por isso que o fazer discípulo, ele é algo contínuo e é com todo o nosso ser. Quem aqui é mãe? Time bom, né? Quando vocês geraram filhos, vocês sentiam ele mexendo com todo o teu ser? Sim ou não? Não somente na formação, mas emoções mudam, não é assim, gente? Tem umas que ficam mais melindrosas, mais choronas. Outras parece que ficam mais valentes, Cada uma reage de um jeito, mas esse formar, esse gerar o filho, mexe com todo o nosso ser. E o nosso chamado para gerar filho é de igual maneira, com todo o nosso ser. Isso é toda a área da nossa vida. Quem é advogado, ele vai entender que a profissão que ele tem ou ela tem, não é somente para levar o pão para casa. É que Deus deu aquele lugar, aquela ferramenta, para que gere filho através do trabalho que exerce. Aquele que é professor ou professora, tem que entender que Deus te colocou nesse lugar, não é pensando no teu salário, porque todo o teu sustento, o meu sustento, vem do Senhor. Ele apenas, entre aspas, abriu uma porta para que ali você possa gerar filhos, você possa fazer discípulos. E por isso que fazer discípulo, biblicamente falando, não é uma cartilha. Fazer discípulo, ele não é um conjunto de regrinhas, ele tem que ser o nosso viver. Quando nós vamos ler os versículos 30 e 31 de Atos 28, que está terminando Atos, vai dizer que Paulo está preso. E Paulo preso numa casa,
está dizendo que a casa de Paulo, ela passou, do momento que Paulo estava lá, aquele lugar passou a ser um lugar de fazer discípulos, que o pessoal ia para lá para aprender sobre Jesus através da vida de Paulo. A tua casa não é só para você morar, não é só para você, só por favor entenda entre aspas que eu quero entender que quero crer que tu está me entendendo. Não é só para você ter uma cama, um alimento, não é só para você receber um cafuné do teu cônjuge, é para isso tudo. Mas também é um lugar para você fazer discípulo, a começar pela sua própria família. E de tal maneira que alcance a sua parentela, alcance os seus vizinhos. Por isso que também abrir casa não é uma programação, isso tinha que ser a nossa vida. Esse prazer de poder ter onde estamos, aquilo que nós possuímos, o lugar que trabalhamos, se tudo isso possibilidade de fazermos discípulos. Porque para isso nós fomos chamados. A grande comissão, repito, que a gente tanto conhece, está Jesus Cristo se despedindo, ele sabe que ele vai partir, mas ele fez aquela coisa que a gente não entende, que ele vai dizer que melhor que eu vá, porque agora não vai ser só Jesus caminhando pela Galileia, agora o Espírito de Deus, é o próprio Deus habitando em nós, espalhado por todo mundo. Onde tem um filho ou uma filha do Senhor Jesus, ali está a autoridade e poder do Espírito Santo, para não só expulsarmos demônios, mas para fazermos discípulos. E como é a última coisa que ele tem que falar, ele está partindo, ele não vai falar, olha, você vai enriquecer, ele não vai falar, olha, você vai ser curado de toda enfermidade, ele não vai falar, toda vez que você se reunir, tu vai sentir um cafuné gostoso na hora dos cânticos da adoração, ele não vai falar nada disso. Ele não vai falar, olha, dê 10 mil para você ganhar 1 milhão, dá 500 reais para você ganhar 100 mil, não é nada disso que ele vai falar. Ele vai falar, olha, eu vou partir, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Agora, enquanto vocês respiram, na vida como a vida é, indo, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele vai dizer, como que é isso? Ensinando tudo que dele temos aprendido. Aprendemos de quem? De Jesus. Então, por favor, não aprendemos de uma denominação, não aprendemos de uma religião, não aprendemos de qualquer regra que seja, aprendemos do Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra viva, aquele que veio e ensinou os discípulos e falou, agora vocês sendo meus discípulos, façam discípulos, ensinando tudo que de mim vocês aprenderam. E ele vai continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco. Eu acho essa passagem ela é fantástica. Porque primeiro ele fala que ele tem toda a autoridade. E esse que tem toda a autoridade depois vai falar, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não bastava tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, não bastava ele ter morrido, ele ter ressuscitado, ele ainda completa o negócio, ele fala, eu tenho toda a autoridade, e agora, como já tinha dito, como o Pai me enviou, vos envio, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é tão interessante que ele não fala que depende de você se arrepiar ou não, ele fala que ele vai estar, e se tem alguém que é fiel é Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas enquanto que a gente ainda não lê, eu ia tentar a gente colocar ali, mas era muita coisa. Eu quero começar com algumas falas de Wesley, fundador da igreja metodista. Preste atenção em algumas falas de Wesley. Eu considero o mundo inteiro como a minha paróquia. Isso foi quando ele foi impedido de pregar na própria congregação que ele frequentava, que ele estava pregando um negócio chamado santidade, arrependimento, e aí o pessoal que chapava, que tinha outras pessoas na rua sem ser a sua própria esposa, mas dava um dízimo bacana, essas pessoas estavam incomodadas, e aí o pastor titular falou, filhão, ou tu muda a pregação, ou tu vai embora. E ele vai e diz que o mundo inteiro, então, é minha paróquia. Ele vai e disse ainda, dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus.
e eu abalarei o mundo. Outra frase dele, tua tarefa única na terra é esta, salvar almas. Qual é a única tarefa? E ele disse isso baseado em quê? Na grande comissão. Indo fazer discípulos. E essa parte, eu falei isso acho que semana passada, que se Deus quisesse, Ele mesmo pregava para todo mundo. Não foi assim que Ele fez com Saulo? Não enviou ninguém, Ele mesmo falou, deixa que eu resolva esse negócio. Mas Ele deu a gente a graça de sermos testemunhas. Vocês sabiam que a palavra testemunha é a mesma palavra para Marte? Os mártires, a palavra Marte quer dizer testemunha. Esses que vivem e morrem para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor. E aí, a última que eu separei dele. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Olha, vocês sabem que eu não sou muito, pelo menos vocês têm aprendido a falar de religião, nem de denominação, eu falo de Cristo. Mas somos metodistas. E esse metodista, esse fundador, que crê em Jesus, que pregava Jesus, ele vai dizer que eu e você temos que estar pronto, tanto para morrer como para pregar. Quando você acorda, é esse teu desejo? Quando você ora, é isso que você busca? Quando você está em aflição, as suas aflições têm a ver com esses propósitos? Se não tem, eu quero ainda pedir que dá tempo de tudo aquilo que eu venho falando esses dias, possa ser formado em nós, para que possamos formar filhos segundo a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes, que é o capixaba, ele disse o seguinte, o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja que não evangeliza, ela tem que ser evangelizada. Você consegue entender isso? Todo corpo saudável, o que ele sempre vai fazer é gerar filhos. Quando a gente é jovem, está para casar, normalmente, vocês vão lembrar da minha primeira pregação, falando que culturalmente isso está mudando, mas antes da mudança a gente já casa pensando em quê? Em gerar filhos. Hoje eu entrei numa crise existencial que eu não sei o que aconteceu, e eu estava lembrando dos meus filhos pequenos. E aí, numa hora eu falei para a Alessandra, caramba, eles cresceram, né? Que parte chata é essa, gente, quando cresce? Eu não sei para vocês, mas para mim é muito ruim. Era muito bom quando eu era pequenininho, tu pegava no colo, botava na carcunda. Agora, com um quadril ferrado, que eu não consigo mais botar na carcunda de jeito nenhum. Mas cresce. E quando cresce, a expectativa da minha esposa, principalmente, é o quê? Será avó. Eu falo que eu não tenho idade ainda para ser avó, não, mas ela está ali doidinha para ser avó. Porque isso é o natural. E se você, de fato, é saudável em Cristo Jesus, Deus espera que tu gere filhos. Mas vocês vão lembrar que a pesquisa da escola de Moody, que é uma escola missionária, ela afirma que cerca de 3% para baixo dos chamados cristãos geraram pelo menos um discípulo, um cristão, um filho na fé. A instituição batista, ela já fala que são 5%. Mas seja 5, seja 3. Não sei quantos temos como membros daqui, não sei como temos de presente aqui. Você então vê quantos por cento de nós já geraram, dormem e acordam com a preocupação de gerar filhos na fé. Até agora eu falei de Bíblia, gente, amém? Amém? E aí, tu vai olhar Pedro, Paulo, essa rapaziada que andou com Jesus, eles entenderam isso, amém? Eles viveram isso, amém? John Wesley, religioso, cheio de obras boas, mas ainda com um coração que não tinha sido aquecido. Quando foi aquecido, o que aconteceu? Começou a viver esse negócio todo aqui que a gente acabou de ler. E aí eu quero trazer algumas pesquisas para vocês hoje. A proporção de pessoas sem religião no Brasil
atingiu um recorde de 9,3%. São cerca de 16 milhões e 400 mil pessoas que se dizem sem religiões. Sem religião. E eu e você temos culpa nesse negócio. Porque aqui não estão nem dizendo que eles são ateus. Estão dizendo que eles escolheram não caminhar em nenhum tipo de fé. E isso aumentar quer dizer que a gente está falhando, como as outras, qualquer outro tipo de crença também está falhando. E aí ele vai continuar. E aí eu trouxe isso como realmente quem ama missões. Só do Brasil que eu vou falar aqui. Povos a ser alcançados no Brasil. Povos indígenas, especialmente do Norte e Nordeste, onde mais de 100 etnias carecem da presença missionária. Comunidades ribeirinhas, estima-se que 10 mil das 37 mil pequenas comunidades na bacia amazônica não possuem igrejas evangélicas. Quilombolas, comunidades afrodescendentes em áreas remotas, com cerca de 600 comunidades sem presença evangélica reconhecida. Os ciganos, estima-se que haja 700 mil ciganos, principalmente da etnia Calão, com baixíssima presença de igrejas. Os sertanejos, sertanejo mesmo, esse pessoal do rural, de lugares bem carentes, de situação econômica bem precária, áreas do seminário nordestino com assentamentos isolados, não tem nem 1,5% de presença evangélica. Imigrantes, comunidades de países sem liberdade religiosa, concentradas em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Também não chega nem a 1,3% dos que foram alcançados pelo Evangelho. Surdos, mais de 9 milhões de pessoas, com menos de 1% de pessoa alcançada pelo Evangelho. De 9 milhões, tudo isso que eu estou falando é do Brasil. E uma coisa que eu sonho, antes de vir para cá, é que a gente possa encontrar alguém que dê aula de Libras para nós. Para que a gente possa também transmitir o culto em Libras e poder alcançar essas pessoas. Extremos socioeconômicos, tanto para os muito ricos, como para os muitos pobres. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, que também são considerados alvos difíceis de serem evangelizados. Estados menos evangelizados. Estudos apontam o Piauí e o Rio Grande do Sul como estados com menor presença evangélica, com destaque para municípios com menos de 5% de evangélicos. Regiões com menos religiosos, isso é, o pessoal sem religião. Roraima e Rio de Janeiro. Você consegue crer que o Rio de Janeiro, cheio de igrejas milionárias, há recantos do Rio de Janeiro, que tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem, perto da minha mãe, tem uma rua, eu não sei se ela chega a 400 metros, que deve ter pelo menos 6 igrejas evangélicas. Tem uma que é literalmente uma em frente à outra, de denominações diferentes. Mas ao mesmo tempo há lugares que não tem presença nenhuma evangélica. Deixa eu continuar aqui. Os 100 religiões no Rio de Janeiro, eles chegam a 16,9%. O município de Chuí, no Rio Grande do Sul, destacou-se com 37,8% da população sem religião. E aí eu vou dar um pulinho, eu acho que eu não botei, Estado do Espírito Santo. No Estado do Espírito Santo, o número de evangélicos é de 26,85% da população toda do Estado do Espírito Santo. O número de evangélicos, por favor, não estou dizendo cristãos, evangélico, é 26,85%. E aí a gente agora vai ler Ezequiel, para a gente poder caminhar um pouquinho e eu começar a pregar. Que até agora eu não preguei, só trouxe informações, né? Então agora eu vou começar a pregar. Ezequiel 3, verso 18.
Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo, ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre desta culpa. Um texto desse nem precisa de explicação, né, gente? Quando você vai no capítulo 33 de Ezequiel, ele vai repetir essas mesmas falas. No mesmo livro, a mesma advertência, exortação, aparece 2 vezes. E quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele era da tribo de Levi. Ele foi alguém criado para poder ser sacerdote. Foi preparado para isso. E o sacerdócio, ele só podia começar a entrar em ação de fato, a pessoa só podia praticar a partir dos seus 30 anos de idade. E aí, só para a gente ir pegando conhecimento, com quantos anos Jesus começou o seu ministério? 30 anos de idade, a idade do sacerdócio. Mas quando Ezequiel completa 30 anos, Deus muda a história na vida dele. Ele foi chamado para ser um atalaia. Ele foi chamado para ser um anunciador. Ele foi chamado para ser um profeta. E dentro do chamado, quem conhece a história de Ezequiel, ela difere da de Jeremias. Jeremias era aquele tempo todo batendo e ao mesmo tempo apanhando, para falar do pessoal que eles estavam indo para a Babilônia como cativo por causa do pecado deles. Ezequiel, ele tem um chamado diretamente de advertência, como se ele fosse aquele pregador mais suave, para que as pessoas entendessem que o desejo do Senhor é salvação. Muito mais do que tu ter sua própria nação, o que Deus já esperava era a salvação. E aí Ezequiel, ele é chamado para advertir tanto os justos quanto os injustos. Se ele prestou atenção no texto, o chamado dele era para pregar aquilo que o Senhor queria que ele pregasse, e a sua pregação era sempre para resgatar o perdido. E aí a gente, como eu fiz, a gente faz a comparação, cada um na sua proporção, de Ezequiel, e vem Jesus. Quando tu lembra de João Batista, vai dizer que João Batista veio preparar o caminho. E ele já prepara o caminho dizendo: arrependei-vos. Daqui a pouco chega Jesus, aquele que havia de vir, para quem João Batista veio preparar o caminho. E se tu começas a ler Marcos, Jesus começa com a mesma pregação: arrependei-vos. Escuta, por favor. Não tem como nascer de novo sem arrependimento. Não tem como ter salvação sem arrependimento. Não tem como ter libertação sem a consciência do pecado que dói dentro da alma e faz poder dizer para o Senhor: pequei somente contra ti e fiz aquilo que não é agradável aos teus olhos. Hoje há um monte de pregação, ou até de evangelização. Quer ver um exemplo? Eu já comentei aqui, eu evangelizo, acho que desde o dia que eu aceitei Jesus. Eu tive a graça de levar 46 pessoas à minha igreja assim que eu me converti. E eu, assim que me converti, a pregação normalmente quando tu ia encontrar alguém na rua era: Jesus te ama. Normalmente é isso que nós fazemos, amém? Não é isso? E não está errado. Mas esse Jesus que ama, ele só salva através do
arrependimento. Isto é, hoje nós aprimoramos esse Jesus te ama e falamos, olha, Deus não vai mais te fazer sofrer. Olha, você vem que você vai prosperar. Olha, você vem que o Senhor vai invadir a tua casa, vai abençoar o teu negócio. Enquanto para gerar filhos, tem que provocar no outro o reconhecimento e o arrependimento dos seus próprios pecados. Do Espírito Santo é derramado em Atos dos Apóstolos. Pedro vai e prega. Quando Pedro acaba de pregar, qual é a pergunta que fazem? O que nós então faremos para sermos salvos? Qual é a resposta de Pedro? Arrependam-se e sejam batizados. Para gerar filhos da fé, somente se esse que vai ser gerado, ele se arrepender dos seus maus caminhos. Por isso que a gente primeiro tem que ser para depois poder gerar. Mas todos nós fomos chamados para gerar. E o texto vai dizer o seguinte: você advertiu. Se a pessoa não quis, esse sangue não será cobrado de você. Mas o teu papel, o meu papel é o quê? Advertir. E aí, normalmente, a gente deixa de gerar filhos, porque, me perdoa a expressão, a gente não quer ficar mal na fita com o outro. A gente não quer ser mal visto, a gente não quer ser chato. E aí a gente fala, não, a pessoa vai ficar bicuda, vai ficar aborrecida. E o interessante, quem aqui quer o melhor para o teu filho? Quem aqui força o teu filho, a tua filha, quando pequena, ou mesmo já maior, a estudar, a procurar uma profissão, a não querer que se envolva com determinadas pessoas? Eu faço isso, todo mundo faz isso, né? E o interessante é que a gente não está pensando se o filho vai ficar bicudo com a gente. Normalmente fica, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo e comentei lá em casa, de um pai que ele está exortando a filha, e falando das faces da filha, quando é ela que vai pedir e quando é ele que fala para ela fazer alguma coisa. E aí ele falava que, olha, quando você vai pedir, você vem, pai, poxa pai, você pode me dar isso? Ou então dá uma explicação, mas com a carinha boa. E quando é o pai que pede, caramba, tá bom. Mas tem que ser agora? Pode ser depois, não? Mas mesmo correndo o risco de ter essa postura, a gente vai fazer isso com o filho, com a filha. Porque a gente ama e quer o melhor. E o chamado de Deus é amar a todos, sem acepção de pessoas. Porque só demonstramos que amamos a Deus se amamos ao próximo por quem Jesus Cristo também morreu. Então, se amamos, se somos de Cristo, nós vamos amar quem Jesus ama. Se amamos a quem Jesus ama, não vamos ter melindre, porque estamos preocupados com aquela vida que está caminhando para o inferno, e Deus confiou a mim e a você de libertá-la desse caminho tortuoso e levá-la para o caminho de vida e vida eterna em Cristo Jesus. E a preocupação não é se vão falar mal de mim, não vão falar mal de você, não é se você vai ser rejeitado, é você falar, ó, Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados, e Ele te ama tanto que Ele levou sobre si toda a culpa que era contra ti, e o desejo dele é que tu te arrependas, para que seja perdoado e tenha teu nome escrito no livro da vida. Se a pessoa aceitar, louvado seja Deus, a Bíblia fala, o único momento que a Bíblia fala que haverá uma festa no céu. Se a pessoa não aceitar, ela nunca vai poder chegar diante do Senhor e falando, nunca fui avisado. Mas aqui está dizendo que o sangue será cobrado da gente que não avisou. E aí talvez você diga, não pastor, mas isso aí está no Velho Testamento. E aí eu tenho que ir para Tiago. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Isto é, se tu tens a possibilidade de falar para alguém que está perdido, ou alguém que está indo para o caminho da perdição, falar, eu vim aqui para te dizer, que há salvação para a sua alma, há salvação para a sua vida, há uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus.
Mas tu tens que deixar isso tem que se arrepender do seu mau caminho. Vocês estão aqui, gente? Amém? Estraguei o clima da adoração através da música, né, gente? Foi mal. Daqui a pouco a gente chama o Ministério de Música de novo e eles começam a cantar, a gente dá glória e aleluia. Porque, amado, a Bíblia fala isso, a gente encontra em Eclesiastes 12, a gente encontra em Coríntios 15, que eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E vamos dar conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Mas se a gente tem a preocupação que nenhum dos filhos nossos de casa, biológicos, se percam, por que a gente não tem a preocupação dos filhos que Deus nos confiou para gerarmos lá fora se percam? Por que, entenda o que eu vou dizer, a gente não tem preocupação do aborto espiritual? Porque Deus confia em mim e você que as vidas lá fora sejam geradas pelo Espírito Santo através da minha e da sua vida. Não é possível. Tu imagina Paulo hoje com internet, Paulo hoje com Instagram, Facebook, vai me ajudando aí, gente, que eu não sei os nomes de tudo não, mas tudo que tu pensas aí de internet, YouTube, amado, se ele fez o que fez, sem nada disso, imagina o que Paulo ia fazer hoje. E aí eu vejo que até nisso, a gente não está preocupado em gerar filhos e alcançar as vidas. A gente bota foto de comida, com todo respeito a quem faz, mas eu não entendo esse trem não. Fotografou o que vai comer e coloca, cada um com seu cada qual, mas o que tem a ver? Eu não entendo. Mas que dificuldade de colocar um versículo bíblico. E não é versículo bíblico de, tu não é mais cabeça, Deus não te chamou de cauda, de cabeça, não. É versículo de que, olha, sem santificação ninguém verá o reino dos céus. Os teus pecados crucificaram Jesus, mas lá em Colossenses diz que Ele levou sobre si toda a culpa que era contra ti e foi riscada e cravada na cruz do madeiro. A gente não faz. A gente tem uma habilidade, dependendo da profissão, para poder divulgar a profissão que a gente tem. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, que tu fique rico e me chame para a tua casa de praia, para poder comer um camarão com água de coco contigo. Que maravilha de Deus. Mas a gente não tem a mesma sede para falar de Jesus. A gente não tem a mesma fome de falar de Jesus. O que houve com o evangelho que a gente disse crer? O que houve com esse Brasil tão perto da gente e que a gente não alcança? Eu tentei pesquisar sobre Cachoeiro, número de protestante evangélico, mas não tem dados sobre Cachoeiro. Mas eu tenho convicção de que aqui tem gente que no máximo viu o nome de igreja, viu alguma coisa na televisão, mas que alguém nunca chegou para ela e chegou e falou: olha, tu conheces o plano da salvação que só há na pessoa de Jesus Cristo? Tu sabes que tu és pecador e que somente Jesus Cristo pode te libertar e perdoar os teus pecados. Deus e minha família é testemunho. Da minha casa aqui dá 3, 4 minutos de carro. Eu nunca peguei um motorista que ele não tivesse que ouvir de Jesus de lá aqui. Nunca. Já entro falando: Deus te abençoe. E ele sorrindo ou não, eu vou dar um jeito e vou falar de Jesus para ele. Porque essa vida que está ali me carregando, talvez ela não saiba, mas o meu Jesus morreu por ela para ser salvador da vida dela e ser Senhor dela. Tu abres em Isaías 53, se eu não me engano é no versículo 11, está escrito que o Senhor Jesus verá a obra das suas mãos e ficará satisfeito. Quem aqui é resultado da obra das mãos do Senhor, amém? Todos nós. Aqueles que não nasceram no berço evangélico estão aqui porque alguém falou: olha, Marluce, Rogério, Josi, Jesus fez uma obra por causa deles. Eu tenho que falar para eles que Deus espera ver esse resultado dessa obra gloriosa na cruz do Calvário. E o que houve com a gente?
Gente, é inegável, que momento como foi esse dos cânticos. Meu Deus, a gente costuma dizer, o céu na terra. Mas isso é graça sobre graça. É misericórdia sobre misericórdia, porque isso é o que Deus faz. Isso não tem a ver comigo e contigo. É óbvio que tem nosso papel de nos santificarmos, tem nosso papel de buscarmos a Deus, mas por mais que nós façamos, nunca seremos merecedores da visitação, da manifestação da glória, da graça, da bondade, do amor, nem do poder de Deus. Graça é favor imerecido, ninguém merece nada. É Ele que nos ama desse amor imensurável e fala, hoje eu vou alegrar o coração desse povo lá no Bispo César. É tudo por Ele, dele, para Ele. Agora, pregação do Evangelho, Ele confiou a mim e confiou a você. Há uma fala também do Hernandes Dias Lopes, que me veio à mente agora, que é uma ilustração, que ele fala que os anjos chegam para o Senhor, é uma ilustração, é uma analogia, e dizem para Ele, mas Senhor, e se o pessoal lá falhar? E a resposta de Deus seria, não, eles não podem falhar, eu não tenho plano B. Porque foi a nós que Deus confiou, gente. E minha pergunta é, estamos exercendo com alegria, fidelidade, paixão, aquilo que Deus nos confiou? No teu trabalho, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, no teu lazer, você chega para as pessoas falando, esta é alvo da graça de Deus, e eu tenho que falar para ela sobre a salvação que só há na pessoa de Jesus Cristo. Qual é o chamado de Jesus, só como a gente sabe, qual é o chamado de Jesus para Pedro? Como Jesus chamou Pedro? Não, Mateus foi, siga-me. Pedro foi, vos farei pescador de homens. Te chamei para lançar a rede. A promessa é para isso que eu estou te chamando. Depois que os discípulos andam com ele, ele vai dizer, agora vão, e o que eu fiz com vocês, façam com os outros. E eles vão e fazem. Quando a gente vai ler Atos, depois do derramado do Espírito, eles estão aprendendo a palavra, ensinando a palavra de casa em casa. O povo vai se convertendo, 3.000, depois 5.000, o negócio, quando chega em Atos 16, já começa igrejas a serem construídas. Tu caminha um pouquinho em Atos, agora a igreja abençoando para principalmente Filipos. Filipos está preocupado em abrir a igreja de Bereia, uma outra que agora me faltou, acho que é de Colossos, já é a igreja que foi construída, abrindo outra igreja, um patrocinando o avanço do reino de Deus, que é para alcançar o perdido, libertar o cativo da vista, aos cegos, anunciando um ano aceitável do Senhor. Isso é ser igreja. Aí nessa caminhada, Deus nos reúne, faz maravilhas, Deus manifesta dons espirituais, Deus enche o coração de gozo, Deus renova, Deus vivifica, Deus cura, Deus abre porta de emprego, Deus leva paz para a família, porque Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele é bom naquilo que Ele faz. Agora falta a gente ser bom naquilo que Ele nos confiou. Falta a gente colocar o coração a ponto de poder dizer como Paulo vai dizer aos Coríntios. O que Paulo disse? Que eu me gastarei e me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em vós. Paulo entendeu tanto isso, que ele está preso e ele prega. Essa prisão que eu falei de Atos, vai dizer que a guarda pretoriana, que eram os bambambam, eram os bope da época, vai dizer que Paulo pregava para os guardas que ficavam lá com escala, e o povo ia se convertendo, ele gerou filhos na fé lá na guarda pretoriana. Roma falou assim, está perdido Paulo, está preso agora. Ele devia falar, se fosse o dia de hoje, ele ia falar, sabe nada, inocente.
Deus me colocou aqui com um propósito. E aí o povo vai lá e começa a ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. O único mediador entre Deus, o homem, o único que tem poder para libertar aquele que está oprimido, para poder dar salvação e vida eterna, perdoando o pecado. Só Ele, mais ninguém. Quantos lugares Deus já nos levou e a gente se calou? Quantas pessoas? Tu consegues pensar que talvez a pessoa que você encontrou no banco ou na fila de um mercado pode ser a última vez que aquela pessoa tem a possibilidade de ouvir de Jesus Cristo? Tu já pensou nisso? Quem aqui tem o controle da vida? Ninguém, né? Ninguém tem o controle da vida. Então aquele momento pode ser o último momento. E aí está dizendo que se a gente se calar, isso vai ser cobrado de nós. Isso é sério demais, gente. É muito sério. Aí sabe qual é a preocupação dos crentes hoje? Eu quero enriquecer. Eu quero que o culto seja agradável. Eu quero que o Senhor me visite para a gente sentir essa alegria. Mas e aí? Olha o que Paulo diz: melhor é eu estar com Cristo. Mas se for para o proveito de vocês, eu prefiro então continuar nesta vida. Paulo está dizendo que muito melhor é estar em Cristo Jesus. O único objetivo que ele tem de continuar é que ele seja anunciador da salvação que só há na pessoa de Jesus Cristo. Que ele seja um instrumento de edificar as pessoas. E minha pergunta é: você é saudável em Cristo Jesus a ponto de gerar filhos para a glória dele? E se você não é, como muitas pessoas que desejam ser mães biologicamente, ou pai também, né, através da sua esposa, buscam um montão de tipo de tratamento, de recurso. Tu deseja buscar no céu recurso para você poder gerar filhos em nome de Jesus Cristo? Amém, gente? Porque Ele confiou isso a nós. Nós somos a esses a quem o Evangelho foi dado, para que a gente possa levar aqueles a quem o Evangelho ainda não chegou. Eu trouxe aqui para vocês, escuta por favor, e eu estou indo para terminar, eu acho. Eu trouxe aqui para vocês dados do Brasil. Hoje a Europa, eu e minha família pertencemos à Missão Cristã Europeia. Me faltou o nome, agência missionária, que está com seus 119 anos, que só trabalha com a Europa. E eu não vou falar o ano, mas uns anos atrás, estávamos tudo certo de irmos para a Espanha para fazermos missões. E porque a gente entrou nessa agência e a gente falou que a gente gostaria de países que a gente fale o idioma, porque a gente já está meio velhinho para aprender mais idioma, né? E hoje, na Espanha, tem 339 cidades sem uma igreja evangélica. Sem nenhuma. Inclusive, nem igrejas católicas. Porque as igrejas, principalmente as católicas, estão virando bar, estão virando academia, tantas outras coisas. Porque o que aconteceu? Você sabia que para o Evangelho morrer é necessário tão somente 3 gerações que parem de gerar filhos? 3 gerações, diz a missiologia, que é o suficiente para o Evangelho morrer em determinado lugar. Você vai para a Europa, é o berço dos grandes avivamentos. De onde era John Wesley? Hoje tem menos de 5% de evangélicos na Inglaterra. O lugar de 3 avivamentos históricos, pelo menos. Mas quando a gente para de gerar filhos, chega na 3ª geração, já não existem mais filhos da fé. E isso é muito sério. Aí a Europa, que era o lugar dos envios de missionários,
O avivamento que eu mais amo, que é o avivamento moraviano, que é o avivamento que influenciou John Wesley. Esse grande avivamento que aconteceu na Alemanha, onde saiu a reforma protestante, onde foi impressa a primeira Bíblia, hoje está clamando por missionários, porque o secularismo tomou conta do lugar. Vocês estão conseguindo me entender, amados, em nome de Jesus? Porque gerações pararam de gerar filhos dentro da fé, dentro da sua própria casa, com filhos biológicos. Aquela história do que não tem nada a ver, é outro tempo, é assim mesmo. Esses dias eu conversava, fazia um gabinete, eu acho que era um gabinete, e eu falei para a pessoa, eu falei, se meus filhos quiserem se desviar, esperem Deus que nunca aconteça, vai ser por escolha deles, porque eles conhecem a verdade, tanto oralmente como na prática. A vida louca que a gente vive pela fé, esses anos todos crescendo, me ouvindo pregar. Quando a gente saiu daqui do estudo de quinta-feira, minha filha falou, pai, esse estudo acho que já dava para eu dar, de tanto que eu ouvi, né? E eles não podem dizer que não ouviram que Jesus Cristo é o Senhor. Eu entro na parte científica, mostro para eles o que a arqueologia está dizendo sobre Jesus. Então, se eles decidirem, a escolha dele. Mas Deus sabe que eu e minha esposa não abdicamos de ensinar Jesus Cristo para eles, da seriedade do que é ser cristão, ser discípulo e discípula de Jesus. Mas nós abrimos mãos dizendo, isso não tem nada a ver, não é assim não, isso foi outra geração, outra época. Aí essa geração já cresce defeituosa, que vai gerar uma outra geração, que se não despertar, vai fazer a mesma coisa piorada. Quando chegar na terceira, você sabe o que a Ucrânia, é Ucrânia não, eu acho que é Ucrânia, se eu estiver errado, minha esposa lembrar, ela me corrige. Foi feita uma pesquisa para eles, com eles perguntando sobre Jesus. Primeiro eles falaram que Jesus era um jogador de futebol. E quando explicaram para eles quem era Jesus, eles falaram que aquilo era um conto, como, não, mas essa não foi, que era um conto como era Papai Noel. A gente está falando da Europa, de um lugar onde, não, essa completa, eles estão falando que é da Espanha, mas essa completa não foi na Espanha, foi um país pequeno, que eu não estou conseguindo lembrar agora onde. Mas o fato é que é real. Primeiro falaram que era o jogador, depois quando explicaram Jesus sobre Salvador, falaram que era um conto tal como era o Papai Noel. Aí chega Natal, a maioria de nós, e por favor, não estou falando da igreja local, estou falando da gente crente, faz questão de nos primeiros anos falar para os filhos que tem Papai Noel. Esses dias eu tive uma conversa séria no final do ano com a minha sobrinha, para poder fazer ela entender que esse é o caminho totalmente equivocado, e que depois para consertar dá um trabalho tremendo. Eu quero ler, o dia que vocês puderem, assista alguma pregação do pastor missionário Ronaldo Lidório. Conhecem? É um dos maiores missionários brasileiros que nós temos atualmente. O cara que conhece missão na teoria e na prática, de ir para a tribo indígena, morar lá, para aprender o idioma deles, para poder traduzir a Bíblia para a língua deles, de pegar malária um monte de vezes, entre outras tantas enfermidades. E há pouco tempo ele foi acometido de câncer, acabou o tratamento, está se recuperando. Mas uma das falas de Ronaldo Lidório, e eu quero lê-la, sobre o que é a grande missão. Ele vai usar um outro missionário da década, se eu não me engano, de 70, 80. Ele vai dizer assim, Robert Charles Spurgeon, em seu livro, e aí vem esse nome de inglês que Rebeca tinha que estar aqui para ler, que significa o que é a grande comissão, afirma que é Deus quem institui, santifica e comanda a missão da igreja. Esclarece que o motivo por trás da ação divina da redenção cristalizada está João 3,16.
Em João 3,16 encontra-se a ação de Deus enviando o primeiro missionário, né? Deus, o primeiro missionário que envia, enviando o seu Filho ao mundo. E destaca que a base bíblica para a missão da igreja é apresentada em João 17,18, quando Jesus Cristo afirma: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. A igreja de Cristo é enviada ao mundo na autoridade de Cristo. Sproul lamenta dizendo que, infelizmente, o número de missionários nos campos continua a declinar, pois uma porção significativa da igreja não mais crê que é necessário cumprir o mandato de Cristo, levando o evangelho até os confins da terra. E orienta de forma grave, Sproul orienta: se alguém se levanta em um encontro da igreja e diz que os dias da missão estão concluídos, resista a ele fortemente, porque essa pessoa está advogando não menos que a traição ao Senhor da igreja. É responsabilidade da igreja cumprir a grande comissão, enviando pessoas a todo o mundo, isto é, missões. Eu sei que todos nós temos necessidades e sonhos. Eu sei que todos nós temos desejo. Mas eu creio piamente que há um Deus que provê todas as coisas. Há um Deus que, ensinando em Mateus, diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há um Deus que diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há um Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas enquanto for o propósito dele, eu e você não seremos atingidos. Há um Deus que, chamando Jeremias, diz: não se preocupeis com o que haveis de falar, porque esse espírito de poder que habita em mim e habita em você, falará com autoridade, com sabedoria, com graça e misericórdia. Há um Deus que diz que tudo de fato não é uma palavra chavão, não é um modismo. Todo poder, domínio, todo controle está nas mãos dele, que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Então, quando ele nos chama nos enviando, e enviando ele que nos sustenta. Eu termino com a história da mulher samaritana. Há um papo que diz o seguinte: eu tenho que ser capacitado para evangelizar. O interessante é que eu não encontro isso na Bíblia em lugar nenhum, e eu vou dar um exemplo só, que eu poderia dar muitos, mas eu vou dar da mulher samaritana. João 4, diz que Jesus Cristo, ele, no comecinho, ele tinha um interesse, era importante para ele passar por Samaria. Está escrito lá: importa que eu passe, que eu vá por Samaria. E quem conhece a história sabe que samaritanos e judeus não se davam de jeito nenhum. Um dia, aqui no Caminhar dos Estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas era uma inimizade muito forte. Mas Jesus fala: eu preciso passar por lá, é importante para mim. E ele vai encontrar uma mulher no poço, ao meio-dia, lugar que ninguém vai buscar água, porque a gente prepara as coisas, né, de manhã. Mas ela não tinha uma boa reputação, não era bem vista pela sociedade, então ela vai buscar ao meio-dia. E Jesus, o onisciente, a encontra nesse horário. E aí, para resumir a história que todos nós já conhecemos, ele prega para ela, ele fala quem ele é. E o que eu acho lindo na evangelização de Jesus com esta mulher, porque se você um dia comparar Jesus evangelizando a mulher samaritana e antes ele evangelizando Nicodemos, você vai ver que ele fala com cada um em sua própria linguagem, cada um ele trata de um jeito. E para ela, que precisava muito conhecer essa misericórdia por toda a dor da alma que ela tinha, ele se apresenta de uma determinada maneira, mas vai dizer o texto que ela passou por 3 meses de escola dominical para evangelizar, não é isso, gente? Não foi não, ela foi no curso lá da Metodista de Bispo César, assistiu lá a aula do pastor Rogério para evangelizar, não é isso que diz não? Diz que na hora, ela deixou aquilo que ela mais precisava, que era água.
Mas como ela encontrou a água da vida, que falou que dentro dela fluiria uma água que ia saciar a sede de todos aqueles que tivessem em volta dela. Ela fala, agora eu tenho que jorrar essa água, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu tenho que dar de beber, sou eu que vou dar, e não é dessa água que eu bebo e tenho sede de novo, é daquela que sacia toda a minha existência. E ela sai, e o interessante é que ela vai jorrar água para aqueles que ela tinha maior risco, que é para os homens, que ela não tinha voz, que ela era mal vista, e ela chega lá e deixa só a água jorrar, a água jorra, os caras bebem e creem e falam, agora eu quero conhecer a fonte, e chega no final eles dizem, antes nós conhecemos, cremos porque você falou, agora nós temos experimentado que Ele é a fonte da água da vida. Louvado seja Deus, Ele é Senhor, é libertador, é Salvador, Ele que perdoa pecados e dá vida eterna. Se tu crê nisso, levanta e glorifica o Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus. Deus Santo e Eterno, Deus Espírito Santo, aleluia. Deus confiou em tuas mãos, Ele te adestra, tu tens experiência com Ele para anunciar que Ele é Salvador. Um dia você o encontrou, Ele mudou a tua vida, e isso é o suficiente para dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Louvado seja Deus. Vamos cantar alguma coisa, depois eu oro? Glória a Deus. Eu te vi aí no cantinho já preparando. Mas fica, Deus, fica, Senhor, trabalhando em nossos corações, eu te clamo. Deixa a igreja, o Espírito Santo te despertar. Deixa o Espírito do Senhor te levar para o centro da vontade dEle. Ele cuida de você, mas Ele também conta com você. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo de Israel. Senhor da vida. Louvado seja teu nome, ó Deus. Comece a lembrar de pessoas que um dia estavam sentadas aí, está afastado. Peça a Deus para te dar a oportunidade de falar para ela. Coloca o teu vizinho diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero alcançar essa vida por amor ao teu nome. Quero sentir Glória a Deus. teu grande amor. Louvado seja o Senhor. Coloque Nova Brasília diante do Senhor, o bairro onde você mora. Fala, Senhor, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser pescador de homens, eu quero fazer discípulos. Deixa Deus mover teu coração para que tu abras a tua casa, e não para que seja tão somente um ato da igreja, mas seja o teu coração com desejo de alcançar vidas, de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Teu grande amor. Louvado seja Deus. Eu quero me apaixonar. Deus Santo e Eterno, Espírito de Deus, aleluia. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Para os corações, desperta-nos, ó Senhor. Aviva a tua obra em nossos dias, do menor ao maior desse lugar. Desperta para a obra que o Senhor nos confiou. Coloque o nosso coração em ti, invada o nosso coração com a tua presença, ó Pai. Glórias ao teu nome. Eu quero perder o sono. Quem nunca te amou por ti. Aleluia. Glória a Deus. Sede, eu
for da tua vontade, eu quero te fazer um desafio, mas só se você quiser. Deixa eu falar e depois você faz. Se for da tua vontade, dê a mão ao seu irmão e sua irmã e vamos fazer uma aliança diante de Deus, de que essa igreja vai ser uma pescadora de homens. Aleluia. Essa igreja, esse povo, Glória a Deus. será uma igreja que gera filhos na fé, que faz discípulos para a glória do Senhor. Mas só faça isso se você estiver falando isso para Deus e falando para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado. E se isso for tua vontade, vamos fechar o corredor em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos uns aos outros. Deus Santo, eu não sei quanto a você, mas há uma presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Aleluia. Começa você a falar com Deus. Começa você a fazer esse voto com Deus, diante de Deus e do teu irmão, diante da igreja. Faça esse voto com o Senhor de que você será um pescador de homens, gerará filhos na fé, que você não aceita infertilidade espiritual, que você não aceita ser levado pela maioria, mas você será conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da palavra, na unção e no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus amado e bendito. Senhor, nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer, mas sabemos também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabemos que é o Teu poder, Senhor Deus, que nos capacita, que nos dá autoridade do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E o Senhor levantou a Tua igreja para derrubar, Senhor, os portais do inferno, para libertar o cativo, para dar vista ao cego, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para levantarmos aqueles que estão caindo, para chegarmos para os mortos e dizer que pode haver vida eterna para eles. E aqui está a Tua igreja, aqui são Teus filhos e Tuas filhas, aqui está o Teu povo, e eu clamo a Ti, reveste o Teu povo, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder. Despertam para o compromisso contigo, para gerarem filhos na fé, para gerarem filhos na fé, para fazerem discípulos, para ensinar, para batizar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração se compadeça do perdido, que o nosso coração tenha um desejo, Senhor, de honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós repreendemos todo pensamento contrário, nós repreendemos todo comodismo espiritual, nós repreendemos, Senhor, a religiosidade que nos engessa, que nos faz, Senhor Deus, rodar sempre no mesmo quadradinho. Mas nessa noite eu clamo que as portas do céu se abram, que as muralhas que nos limitam sejam, Senhor, agora jogadas por terra, e que a Tua igreja avance para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê nisso, deseja isso, glorifique e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nenhum desejo de acabar, eu não sei em ti, mas em mim seria aquilo que a gente canta daquela música, há um doce espírito aqui. Eu sei que a hora está avançada, mas podemos cantar, amados? Eu sei que a gente tem que ir embora, mas vamos deixar Deus falar o nosso coração. Santo de Israel, deixa esse Espírito te envolver, te aquebrantar. Deixa esse Espírito quebrar cadeias, em nome de Jesus. Deixa esse Espírito abrir o teu entendimento e te dar uma visão muito além do que tu tens tido. Deixa em nome de Jesus. Canta, canta ao Senhor, canta. Abra o teu coração, canta ao Senhor. Ah, maravilhosa presença, graça gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Jesus. Aleluia. Sinta essa doce presença, essa gloriosa presença. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel.
Deus. Enche-nos com o teu poder. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor. Por tua presença aqui, em que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo ao invés, está débil, oprimido e sem vigor. Sente a presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, Aleluia. Te adoraremos na beleza da tua santidade. Declaramos que só o Senhor é Deus. os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus Santo, Espírito de Deus, Deus maravilhoso e bondoso. Ah, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela tua visitação nessa noite, nesse lugar, em nós e entre nós. Muito obrigado por essa dádiva, por essa graça. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Muito obrigado por essa igreja guerreira nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Muito obrigado, Senhor, por tamanho amor que nos envolve, que nos acalenta, que nos fortalece. Leva-nos, Senhor, embaixo da sua potente mãos, ó Deus. Ah, Deus da glória, que a partir de hoje possamos viver lá fora novos tempos, de novas maneiras, segundo a tua graça, segundo o teu renovo sobre nossas vidas.